Boa tarde a todos. É um grande prazer poder, nessa tarde de domingo, poder aqui trazer uma palavra para você que tem sido atacado de todas as formas e que não sabe o que fazer. E principalmente quando se envolve família. E isso mexe com a estrutura de cada um, daquele que se preocupa com o seu ente querido. E eu tenho certeza que essa mensagem na data de hoje, ela vai trazer uma reflexão para o teu coração. Então a mensagem que eu quero trazer aqui ao seu coração, nessa tarde, você que é pai, mãe ao mesmo tempo, você que é um casal que tem tido dificuldades, você que é mãe solo, o que você deve fazer quando o inimigo ataca a sua família? Quando nós falamos do ataque sobre família, nós podemos referir aqui no livro de 1 Samuel, aonde a palavra do Senhor, no capítulo 30, do 1 em diante, até o 20, aonde a palavra do Senhor, ela transforma e edifica aquele que quer uma solução. Que diz assim a palavra do Senhor: quando Davi e os seus homens chegaram a Ziclague, ao terceiro dia, já os amalequitas com ímpeto tinham dado sobre o sul Ziclague, e tinham ferido a Ziclague, e a tinham queimado a fogo, e tinham levado cativa as mulheres e todos os que lá se achavam, tanto grandes quanto pequenos. A ninguém mataram, tão somente os levavam consigo, e foram ao seu caminho. E quando Davi e os seus homens chegaram à cidade, encontraram na cidade queimada a fogo, e suas mulheres e seus filhos e suas filhas sendo levados cativas. A história bíblica não são apenas histórias. Tudo que está escrito são princípios para aplicarmos a nossa vida diária. São testemunhos, são exemplos, é a palavra do Senhor. E na palavra testificamos o que a família, que é um campo de batalha e não um parque de diversões. Então Satanás e seus demônios planejam todo tipo de cilada, e os ataques são mais terríveis e são usados contra a sua família, a minha família. A família é o campo de batalha mais renhida que enfrentamos. Não é o trabalho, não é o patrão, não é o vizinho. O maior campo de batalha que enfrentamos é no círculo familiar. Muitas famílias têm impedido o primeiro amor. O inimigo tem roubado o primeiro amor, o romantismo, a alegria, o prazer da família. A aliança, ela não tem mais o mesmo significado. Os votos feitos já não são mais levados a sério. Quando o primeiro amor se perde, o diálogo e a comunhão já não existe mais. A família fica vulnerável ao ataque do inimigo. Ouvi certa vez que perguntavam a uma criança o significado a um monólogo, e ela respondeu que era o diálogo do pai e da mãe dele. Na verdade, é uma ironia, pois o que vemos é que não há diálogo entre os cônjuges. O casal muitas vezes está em casa com o celular na mão, olhando as redes sociais e se comunica por esses meios. A comunhão, ela tem sido destruída na família. E para muitos o romantismo é apenas coisa de cinema. A alegria no casamento já não existe mais. O marido já não diz que ama a sua esposa e vice-versa. Não demonstram carinho e amor um pelo outro. O que deveria ser um dueto tornou-se um duelo para saber quem fere mais o outro. E que a sua palavra nos exorte nessa tarde e nos console
Edifica para que possamos ter a nossa casa, nossa família, sobre a tua proteção. E para que tenhamos a alegria de, como pais, ver os filhos dos nossos filhos para a glória do seu nome. Então conceda-nos a graça, Senhor, e sabedoria para que seguirmos a sua palavra e que ela possa cumprir o propósito para o qual existimos. Em nome de Jesus. Quando o inimigo ataca a família, procura atingir 5 alvos ao mesmo tempo. Então eu gostaria que nessa tarde de abordar esses 5 alvos, porque o inimigo ataca a sua família e é contra a sua família. Hoje o primeiro alvo é o inimigo, que é o dinheiro. O primeiro alvo é que pode-se criar confusões dentro de um relacionamento, e é a questão que nós falamos aqui agora, o dinheiro. As pessoas gastam hoje aproximadamente 5 vezes mais do que gastam há 10 anos. Muitos acreditam que 12 serão aceitos por aquilo que têm e não pelo que são. Muitas vezes a questão do dinheiro tem destruído e roubado a harmonia de tantas famílias, porque compram o que não precisam com o dinheiro que não têm, para impressionar pessoas que às vezes nem conhecem. O segundo alvo são os filhos. Muitos pais estão sofrendo com os filhos, não mais do que o inimigo. Pais e mãe não podem estar bem enquanto os filhos estão cativos nas mãos do inimigo. No livro de 2 Samuel 30, vai nos mostrar a situação de Davi. O inimigo havia levado os filhos dele, porque também hoje o inimigo tem dominado tanto a família, porque os pais não vigiam os filhos. Faltam regras, horários, falta obediência. Os pais nem sabem com quem os filhos andam e onde estão os seus filhos. Pais, é preciso vigiar seus filhos. E aí entra o terceiro alvo, que é a saúde. Diz o texto que Davi muito se angustiou. Davi não tinha nenhuma doença, mas estava prostrado. A angústia o consumia também. Hoje as doenças emocionais sintomáticas, como a depressão, estão consumindo a vida de muitos pais que vivem oprimidos, preocupados com os filhos. Tantos pais que estão doentes como Davi. E aí entra o quarto alvo, o relacionamento. O inimigo havia levado as mulheres, as esposas. Houve destruição. O inimigo chegou como um furacão. E quando Davi chegou em Ziclague, onde habitava junto aos seus companheiros, estava tudo destruído. E as mulheres tinham sido levadas cativas. Os amigos de Davi, os mais chegados, queriam apedrejá-lo. Na hora da aflição, o inimigo pode usar até as pessoas mais queridas para te atacar, me atacar. Porque a família de Davi foi atacada. E porque nossas famílias são atacadas? Por causa da falta de vigilância. Muitos casais não têm cuidado do casamento e caminham na direção do perigo, brincando com o pecado, vivem num altivismo desenfreado e quase não têm relacionamento. Há relacionamento que trabalham 12, 18 horas por dia, em horários alternados, uma durante o dia, outra durante a noite, e eles não se encontram. E o relacionamento acaba sendo prejudicado. E aí tem o quinto alvo, a comunhão com o Senhor. A comunhão com o Senhor é a palavra-chave para o problema que você está enfrentando. E é o que eu tenho dado mais valor em todo o meu tempo, mesmo com os erros. Então eu gostaria de ensinar você com a comunhão com o Senhor. Porque o inimigo achou brecha para destruir. Mais uma vez, repito, é precioso vigiar, cuidar da família, estar em comunhão com o Senhor. As pessoas precisam estar atentas à comunhão que têm com Deus. Pois se não fazem isso, dão espaço para ficarem secos, áridos, sem alegria. A base para um relacionamento com Deus é buscá-lo, ter comunhão com Ele. Que nossos filhos possam nos ver, pais, não simplesmente dentro de uma estrutura da igreja, mas vejam em casa também
que somos apaixonados e temos comunhão, relacionamento com o Senhor. A nossa fé não é uma religião. Não devemos viver uma vida dentro de outra, fora da igreja. A palavra diz, portanto, quer comais, quer bebais, ou façais outra coisa qualquer, fazei tudo para a glória de Deus. Que está escrito lá no livro de 1 Coríntios 10, 31. A família de Davi foi atacada porque a vigilância, que a palavra diz, aquele, pois, que pensa estar em pé, veja que não caia. Se pensarmos que a nossa família está de pé, vigiemos. Não adianta ter apenas uma conquista. O que define uma guerra não é a vitória em uma batalha, mas a vitória na última batalha. É ser fiel até o fim. O maior patrimônio que temos é a nossa família. A maior riqueza que possuímos é a nossa família. Pois isso precisamos vigiar. Ser um pai presente, amigo, uma mãe zelosa. Que nossos filhos possam dizer, meu pai é um homem de Deus. O exemplo é o melhor testemunho. Não adianta pedir seu filho para orar, mas não ser um homem de oração. A comunhão em casa precisa ser dia após dia. Mesmo assim, muitas vezes escorregamos, falhamos. Tanto eu como você falhamos, porque somos humanos. E como e por que a família de Davi foi atacada? É uma pergunta. Então no livro 1 Samuel 30, no versículo 1, ele diz assim, sucedeu, pois, que chegando Davi e os seus homens ao terceiro dia, a Zigraque, já os amalequitas tinham dado como ímpeto contra o sul e Zigraque. E esta foi ferida e queimada. Os amalequitas eram um povo inimigo de Deus, idólatras, não viviam segundo os princípios do Senhor, que queriam destruir o seu povo. As escrituras dizem que o diabo veio para roubar, matar e destruir. Ele não tira férias, não descansa. É um assassino de vidas, de almas, um mentiroso, e tem feito muito estrago nas famílias. Hoje vemos muitos casais que vivem juntos, debaixo do mesmo teto, mas sem amor. Outros vivem juntos por causa dos filhos, mas em constante confronto. E muitas vezes os filhos são rebeldes. Este é o desejo do diabo, destruir a sua família, a minha família. E para isso, ele usa essa estratégia. Então o que fazer para restaurar tudo isso que o diabo tirou de você? Ou tem tentado tirar de você? Não podemos conformar com a situação que quero trazer aqui nessa tarde, que é a palavra de esperança. O que fazer para restaurar a família? O primeiro passo não é conformar com a situação. Então Davi e o povo que se achava com ele ergueram a voz e choraram, até não terem mais forças para chorar. É preciso reagir e não se conformar à derrota. A palavra do Senhor relata sobre os filhos de Eli. Eles tinham todo tipo de atitudes erradas, tudo que era contrário às ordens de Deus, e Eli não fazia nada. Ele não reagia. Alguns pais dizem que já tentaram de tudo. Você, meu querido, a situação precisa mudar. Não podemos desistir, não podemos nos conformar. Não devemos deixar de crer na mudança. Não se conforme com o casamento em crise, com a família longe de Deus, com seus filhos rebeldes. O conformismo é destruidor. Cuidado, veja o que diz o Senhor. Então Davi e o povo que se achava com ele ergueram a voz e choraram, até não terem mais forças para chorar. Nossa cultura, somos ensinados que o homem não deve chorar. Isso não é verdade. Jesus nos mostra isso em sua própria vida. Homem de dores, homem que sabe o que é padecer, e padecer significa chorar. Encontramos Jesus chorando sobre Jerusalém. A palavra que quando Jesus caminhava rumo ao Calvário, diz assim, siga numerosa multidão de povo, e também mulheres que batiam no peito e lamentavam. Porém Jesus, voltando-se para eles, disse, filhas de Jerusalém, não choreis por mim, chorai antes por vós mesmas e por vossos filhos, que está lá no livro de Lucas 23, 28.
Então Davi e seus homens choraram até não terem mais forças. Temos perdido a capacidade de chorar. Chorar pode significar que existe algo que precisa ser mudado. Lembre-me de uma mãe cujos filhos jovens não tinham vida com Deus. Chegaram à casa de madrugada e a mãe estava ajoelhada, orando e chorando. Isso acontecia constantemente. Isso pode estar acontecendo contigo. Você que tem estado dessa forma, você que tem entendido que muitas coisas elas têm estado contra você. Então isso, um dia, os filhos mais velhos, ao chegar em casa, disse: temos que nos converter, senão a mãe vai morrer de tanto chorar. E foram a uma igreja e se converteram ao Senhor. Chorar, chorar, chorar é possível. No livro de Neemias diz que Neemias chorou quando viu o opróbrio de Jerusalém. Nós choramos pelos nossos pais. Precisamos fazer uma manifestação e ir às ruas para chorar pela transformação da nossa família. Uma pergunta que nos cala. O que eu vou fazer se eu já fiz de tudo? Então, a palavra do Senhor diz: obedeçam aos seus líderes e sigam as suas ordens, pois eles cuidam sempre das necessidades espirituais de vocês, porque sabem que vão prestar contas disso a Deus. Se vocês obedecerem, eles farão o trabalho com alegria. Mas se vocês não obedecerem, eles trabalharão com tristeza, e isso não ajudará vocês em nada. Que está escrito no livro de Hebreus, capítulo 13, versículo 17. Então, não abra mão da sua família, do seu casamento, do seu noivado, do seu namoro, se você tem certeza que você está sendo atacado. Você não gerou filhos para ficarem no cativo de Satanás. Seus filhos são filhos da promessa. Tome de volta tudo que o inimigo roubou, levou de você. Que você possa ser e ver seus filhos que estavam nas mãos do inimigo, salvos e servindo ao Senhor. Não se conforme com a derrota sobre a sua casa. Transforme, lute, tenha fé que Deus possa mudar todas as circunstâncias da sua vida. Fé não é um sentimento, é a certeza das coisas que não são como já se fossem. E que você possa dizer hoje, nessa tarde: pela fé vejo toda a minha casa servindo ao Senhor. Então, para concluir essa mensagem, eu gostaria que você meditasse nessa mensagem. Seu inimigo tomou o ambiente de paz e harmonia que havia em sua casa, em sua família, e hoje parece que há um teto de chumbo, um peso sobre a sua vida. Ele terá que devolver o que havia antes, porque você tem promessa de Deus. Então persiga o seu inimigo, saia a peleja e traga tudo de volta, pois o Senhor dos Exércitos, Ele concederá a vitória em suas mãos. Em nome de Jesus, quero aqui agradecer esse momento tão grandioso que é esta mensagem. E se você entendeu e você está sendo atacado como um alvo, você tem sido alvo de alguma opressão maligna, este é o caminho. Medite nessa mensagem, medite nesse livro, em 1 Samuel 30, até o versículo 20. O Senhor falará contigo. Então vamos orar ao Senhor e agradecer esse momento. Senhor Deus e Pai Todo-Poderoso, muito obrigado por esta mensagem. Que o Senhor possa ir de encontro a cada família destruída, e ensiná-los como sair, como vencer os obstáculos. Tudo foi dito aqui nessa tarde, Senhor, conforme a Tua palavra, em o nome de Jesus. Quero aqui agradecer a todos abundantemente em o nome de Jesus. Que Deus possa abençoar a tua vida, abençoar o teu
ministério, a tua família, o teu trabalho. Lembre-se, o que devo fazer quando o inimigo tem atacado a minha família? Essa é a pergunta que eu deixo para você, em nome de Jesus. Um forte abraço, que Deus abençoe a todos abundantemente em nome de Jesus.